Eu lhes digo também, façam amigos por meio das riquezas injustas, para que quando essas faltarem, né, as riquezas injustas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. Suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, exceto, né? Ele está dizendo que ocorre o mesmo com o suicídio, exceto aqueles que acontecem, que se efetuam, né, que acontecem no estado de embriaguez ou de loucura, e que podemos chamar inconscientes, né, esses casos de o suicídio acontecer por embriaguez e aconteceu alguma coisa, ou por loucura, né, que são inconscientes, ele não estava ali nos parâmetros ali normais, assim, né, da mente dele, nem de tudo que a bebida faz, embriaguez ou drogas, entorpecentes, ele tira a pessoa do estado normal dele. E nesses estados, é como se ele ficasse sem controle das ações dele por conta no caso aqui falando da embriaguez, e da loucura, né? Ele não tem consciência, ele não consegue controlar esses estados, ele não consegue controlar a própria falta de controle dele, que a mente faz por conta da embriaguez ou da loucura. Então, assim, nesses casos aqui, exceto nesses casos, né? Porém, né, quando você está com as suas funções plenas, né, seu estado não está alterado por conta de alguma substância, se é possível também ter calma e ser resignado, para quando você passar pelas situações, você não ceder ao suicídio, né? Eu vou repetir só quando ele já começa no 15. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. No caso, o suicídio, exceto o causado por embriaguez ou a loucura, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos, se não vê o fim, e aí se desespera. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade
A simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Ó, a incredulidade é o não acreditar em Deus, primeiramente, e na vida, e em que as coisas podem ser superadas. A simples dúvida, aquele pensamento que vem de o que vai ser de mim, o que vai ser de meu filho, o que vai ser de minha família. Quando a gente passa por questões na vida material aqui, financeira, perdas de emprego, perdas de casamento, ou não, até o pensamento de que isso pode acontecer. O que vai ser de meus filhos, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu futuro, eu não sou nada, não tenho nada. Esse simples pensamento vai se enraizando, que é a dúvida, né? O você não saber do amanhã, ou você não crer na melhoria, ou você não crer em outra possibilidade, ou você não acreditar em si, em que você pode conquistar as coisas, ou não enxergar nenhuma possibilidade para sua vida, para sua família, a desesperança, né? Que fala aqui no livro que são os maiores excitantes ao suicídio. É esse primeiro pensamento. Começa tudo por esse primeiro pensamento, né? É o se comparar com o outro, ver a vida do outro, achar que você não vai ter futuro, que não tem ninguém. E sim, quando acontece alguma coisa, que aqui fala sobre as questões que acontecem na vida, que vão sacudir. Então, assim, o perder um emprego que nunca esperava que isso fosse acontecer, o perder um relacionamento, perder um ente querido, perder um bem, essas coisas que tiram o chão. E que, junto com a incredulidade, que é o não acreditar que as questões podem mudar, que pode acontecer alguma coisa, que pode melhorar, não acreditar no futuro, né? Na possibilidade de sair daquilo ou não enxergar uma possibilidade. Esses são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provas aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles não têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar, que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Aqui está falando de homens de ciência, né? Aqui é um livro antigo, né? Os homens de ciência, os cientistas, os estudiosos, os diplomatas, os escritores que creem na história de que não existe, não tem vida após a morte, e que é aqui, tudo começa aqui, se acaba aqui, fica por aqui, acabou. Eles alimentam essas pessoas, eles alimentam essas histórias, né, para os leitores dele, para essas pessoas que o seguem. E aí essas pessoas que muitas vezes estão em desespero também e passam por alguma situação, já que seguem essa pessoa, que é um estudioso, que é um cientista, que é isso, que é um escritor, também começam a acreditar nessa história de que já que eu vou morrer mesmo, já que isso vai acontecer mesmo, então melhor abreviar, se eu já estou passando por isso. Olha para isso. Olha que responsabilidade que essa pessoa vai levar nas costas dela. Quando despertar do outro lado e ver que a dor continua, que ela não abreviou nada, que o problema que ela tinha quando ela estava no corpo físico, ela vai levar para o outro lado. Que se ela tinha aquele problema, se ela tinha aquela questão encarnada, ou seja, no corpo físico, ela tinha que ter resolvido ali, começar a tentar resolver lá, porque todos os problemas que nós temos, aqueles mais profundos, se não foi causado nessa, vieram de outras situações, né? A gente vai levando. Então, tudo que você vê como problema aqui, muito forte que eu falo, né? Ela precisa tentar ser resolvida aqui, ser vista aqui, ser sanada aqui, né? Atirar do seu inconsciente aquela questão para você tentar resolver aquela questão, seja o que for, seja a questão de inveja, né? A pessoa que sente inveja. Eu estou dando inveja porque eu estou tendo esses exemplos comigo, de ter algumas sensações que me incomoda e que
muitas vezes a gente coloca embaixo do tapete da nossa consciência. Ah, não, isso, o que é isso que eu senti? Ah, deixa pra lá. E sabe que tem um problema com isso, está tendo uma questão com isso, mas não olha para essa questão. Então essas questões, elas não podem ser colocadas embaixo do tapete. Se você tem uma dessas questões que aqui fala, né? Uma dessas dessas questões aqui fala, né, uma mais grave, falando sobre o capítulo o suicídio e a loucura, ou seja, né, situações que levam a cometer o suicídio e que causam tão descontrole mental que levam também à loucura, né? Então, assim, essas questões que a gente sente um incômodo na gente, elas precisam, se elas estão vindo, se você está sentindo, se isso te chamou a atenção, ela precisa ser resolvida. Seja que você acha que é inveja, poxa, alguém ganhou alguma coisa, aquilo me incomodou. E isso precisa ser visto, você precisa sentar, você precisa refletir, pensar sobre isso, refletir sobre, poxa, o que foi isso que eu senti? Por que eu estou sentindo isso? Você vai ter a sua resposta, e isso vai ser, de certa forma, diluído, dissolvido, tem outras palavras, transmutado, tirado da sua consciência, porque você está, ou transferido, transformado, porque você está olhando para aquilo. Mas se você continuar fingindo que você não tem, fingindo que você não sente, fingindo que não te incomoda, mas sentindo isso vai permanecer lá. E em uma hora, essa questão é como se aumentasse, né? Colocasse mais e mais energia naquilo. Era um grãozinho. Tem a história da concha, da pérola. É tão bonita, mas é tão triste também a história da pérola. A pérola, na verdade, ela é uma ferida na concha, né? Entrou, sei lá, um grão de areia, uma ferida. E entra essa areia, entra esses detritos, imagine, esses detritos dentro da ostra, da concha da ostra. E esses detritos, com o tempo, ela vai crescendo e se transformando naquele objeto que a gente olha como valioso. Mas aquilo é um problema na concha, não é saudável, como essas questões. Esse grãozinho de areia que está em você, que te incomoda, se você não cuidar, isso vai crescer e se transformar em algo maior. E em muitos estudos, eu não me aprofundei sobre isso, mas em muitos estudos, se diz que isso é transformado depois, quando isso não é resolvido conscientemente, e isso é transformado ou fica tanto tempo lá que isso vem em forma de algum problema físico, que são ou psicossomáticas, né, doenças psicossomáticas, ou coisas maiores dos estudos que já estão associando a questões no corpo físico, doenças mais graves no corpo físico, que estão associadas à tristeza, a sentimentos assim, a coisas densas, sentimentos densos que não foram tratados. Isso vem em formas dessas questões, porque precisa sair do seu corpo. Então, se você não olhar conscientemente para um problema, isso, futuramente, com o tempo, não é no dia para o outro que isso se transforma e nem que vai ser transformado, mas se você não olha agora, isso futuramente vai ser transformado em uma questão psicossomática, uma doença psicossomática, uma alergia, um problema de pele, um problema em algum órgão que precisa ser retirado, um câncer, um nódulo, questões assim, né? Então, assim, se um pensamento te incomoda, se vem esse pensamento e está vindo, está ressurgindo, ou um sentimento, você precisa olhar para esse sentimento. Que eu dei exemplo de inveja, porque foi o que eu tô percebendo, que eu tô sentindo. Poxa, não é possível que me incomodou. Eu tive uma sensação estranha com tal situação. Me incomodou, eu vi que isso me incomodou. Então, vou fazer o quê? Vou fingir que eu não vi? Vou ficar pleníssima aqui? Não, eu preciso olhar, eu preciso meditar, respirar. Por que está vindo? Então, assim, isso precisa ser olhado. Tem profissionais para isso, né? Para quem não consegue fazer isso sozinha, quem não gosta, quem não tem paciência, leva essas questões para um profissional, para ele poder, ele não, porque cada um é responsável por si, mas para ele vai ter ferramentas que vai ativar, eu não sei, gente, mas tem um profissional que ele vai poder te auxiliar com isso, com essa questão. Então, no seu falar, ele vai perceber um ponto e vai puxar o assunto e vai trazer a reflexão, e aí você vai refletir sobre aquilo e você vai entender sobre aquilo, e aquilo já não vai ser mais um problema. Aquele grão de areia foi tirado, não vai virar uma pérola, que não é uma pérola, não é uma pedra lá que precisa ser olhada, né? Precisa ser tirada. Então, assim, olhar essas questões, né? O que é que vem te incomodando? Que pensamento é?
que vem te causando incômodo. Em que momentos você sente essa sensação? Poxa, é no momento que eu vejo um casal apaixonado, tem vários exemplos. Ou é no momento que eu vejo meu parente com outro parente, é no momento que eu vejo alguém falando bem de outra pessoa e não de mim, isso me incomoda. Tem que olhar. Poxa, é no momento que eu vejo alguém ganhar alguma coisa, te incomodou? Olhe. Poxa, é no momento que eu vejo alguém... Tem tanta coisa, gente, tantos problemas que a gente fica colocando para debaixo do tapete. E lá na frente evitaria muita coisa. Muitos surtos, muitas questões, muitos problemas, muitas doenças que precisam ser olhados. Então, se está vindo um pensamento recorrente, é preciso olhar o porquê está vindo, de onde está vindo, como resolver, como entender isso, né? Como olhar para essa sombra, né? Fala de sombra, o Couto ele fala muito bem sobre isso e fala sobre sombra, né? Tem que olhar para a sombra, o porquê está vindo. Não deixar isso no inconsciente, porque isso futuramente vai ser um bloqueio, vai ser um problema. Vai ser algo que você não vai conseguir dar mais um passo por conta dessa situação que está sempre ali te travando. E que pode ser resolvido. E que não precisa chegar a isso aqui que chegou, né? Ao suicídio e à loucura, ou seja lá o que for, né? Então, aqui voltando. Voltando ao assunto dos cientistas, das pessoas que acreditam que não existe de vida após a morte, problema, e tudo se acaba aqui. Então, ficam dando, alimentando isso para as pessoas que seguem ele, para tipo, mas se realmente não tem nada, então vou fazer. E aí, quando faz, vê aqui e tudo continua. E aí, como é que resolve? Aí você continua com sua dor lá, você continua com a sua raiva lá, você continua com o seu ódio lá, você continua com sua inveja lá, você continua com todas as questões que você já tinha aqui, não foi tratada aqui, você continua lá e vai precisar tratar lá. Então, ou seja, um retrabalho. Vai ter que trabalhar tudo que você não trabalhou aqui. Você vai precisar trabalhar lá do outro lado. Você vai precisar frequentar os profissionais que você não frequentou aqui. Você vai precisar assistir as palestras, fazer as meditações, ler os livros. Continua. A vida continua. Então, é necessário que se aqui você já tem alguma coisa que te causa um problema, se aqui tem alguma coisa que te causa uma sensação estranha, um problema, se aqui você tem um problema com alguém, é preciso olhar para essa questão aqui e ir tratando essas questões, né? Para que se viva com mais saúde emocional, saúde psicológica e que se resolva as suas situações aqui. Se melhore a sua vida aqui, a sua jornada aqui. A propagação das ideias materialistas pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade, que foi dito, né, desses autores, dessas pessoas que dizem que nada existe, que é tudo aqui, que é tudo ou nada, que tem que fazer, que não vai dar em nada, que a responsabilidade vai recair sobre essas pessoas. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. É a partir do momento que você sabe, que você estuda, que você tem ciência e consciência da vida, né? Que a vida eterna, a vida após a morte, da continuidade da vida, vem esse pensamento de ter coragem e paciência nesses momentos de tribulação, de poxa, não, calma, é um momento, é uma fase, como dá para resolver, né? Vamos tentar resolver, que aí no outro dia o tempo já muda. Você recebe do nada uma ligação, você não esperava e aquilo já auxilia o seu problema, né? Uma oportunidade, uma porta se abre, ninguém sabe. Então, como é que você vai finalizar, vai dar cabo, dar fim à sua vida? Por desespero, sem saber que você vai passar por este momento de tribulação, mas também vão vir os auxílios, as pessoas que podem te ajudar, vão vir a ajuda, vai vir a ideia, vai vir alguma coisa que aquilo não vai perdurar para sempre, né? Que tem que ter um pouquinho de paciência, que vai ter que passar por alguma questão, mas, né, com paciência você vai conseguir resolver, com discernimento, com pensamento certo, com a sabedoria de passar por aquela fase. Então, falando sobre o Espiritismo, né, de quem conhece, quem estuda, nesses momentos,
Ele vai ter que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ele vai pensar, calma, isso não é para sempre, o calma é uma fase, o calma, isso vai passar, né? Então, dá a palavra coragem moral. O Espiritismo tem, ainda sob esse aspecto, um outro resultado também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível. Ou seja, é algo temporário, não é eterno, até nem o sofrimento deles é eterno, porém é terrível passar por isso, né? Passar por essa fase. Não é menos terrível. E de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da hora de Deus. Há de dar o pensar. E de natureza a dar o que pensar a qualquer um que fosse tentado a partir daqui antes das ordens de Deus, né? Ou seja, falando de pessoas que fizeram, que cometeram esse ato e que vêm, olha para isso. Essas pessoas que cometeram esses atos estão também auxiliando aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso. Auxiliando como? Vem mostrar, olha, não faça isso, ou não faça isso, olha, eu fiz e aconteceu. Eles vêm contar eles como espíritos, passando por isso e descobrindo que o mal não remediou, o mal não acabou, o sofrimento continuou. Eles vêm com este trabalho, não todos, né? Mas eles vêm com este trabalho de falar, gente, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu assim na minha vida, eu fiz isso, e hoje em dia eu tô passando por isso. Então eles vêm com este auxílio, com esta parceria, com este auxílio, com este trabalho de alertar aos que aqui estão do que acontece do outro lado. E que foi terrível falando sobre isso, de que, olha, ao fim o sofrimento, eu não sofri a vida toda, mas o tempo que eu fiquei nessa condição foi terrível para mim. Porém, eu estou aqui te alertando para você ter um cuidado com seus atos, com suas atitudes, porque o fim, né, as consequências do que eu passei, você também vai passar. Então, muito cuidado, né, com isso, com essa pessoa que você segue, com esse tipo de pensamento, com essa vontade, porque olha como eu estou aqui. Tenho muitos livros, eu não li nenhum, perdão. São histórias que eu fico impactada. Eu tenho um livro aqui de... esqueci o nome dela. Mas assim, são histórias que eu me sinto um pouco mal ao ler, então eu prefiro não ler. Mas é bom que se leia essas histórias, que se saiba, para justamente saber o que acontece. Porque estão aí todos os livros. Tem, acho que foi até de Chico, né? Eu vou procurar saber. Com esse nome, Suicídio, Vale dos Suicídios, Suicidas. Mas contando desse espírito que passa por isso e que vem contar, né, psicografar um médium encarnado com corpo físico. Eu acho que foi Chico com algum outro. Oh, meu Deus. Então ele vem contar essas histórias e tem esse livro que ele conta essas histórias. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe, com aquela letra diferente, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quando tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcançará um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em si matando. Ir mais depressa para o céu, que se engana se crê em si matando, ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições, que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra seus próprios interesses. Por que está contra seus próprios interesses? Porque quando ele fez, o interesse dele era
abreviar, acabar com um sofrimento interno, psicológico ou material. E quando ele fez, ele viu que o que ele fez foi contra tudo que ele acreditava, que era acabar com a dor, com o sofrimento. Então ele continuou do outro lado sofrendo, tendo dor, em um lugar ali de dor, de sofrimento, com aqueles outros seres ao redor, ou preso àquela memória, né? Quem leu esse tipo de livro sabe o que eu tô falando. Eu não li, mas eu já ouvi histórias, vou até procurar ler para poder falar melhor do assunto, entender melhor o assunto, o que se passa, como fica após, né? Por quanto tempo alguns ficam assim. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas. Ele está fazendo uma comparação das pessoas que, quando entraram para o espiritismo e entenderam a vida após a morte, a eternidade da alma, quantas pessoas pararam de pensar sobre o assunto, porque acreditavam também que, com outras pessoas, né, acreditavam que não tinham, então isso abriu, não acreditava na questão da vida do espírito, não acreditava no espírito e tudo que se acabava com o corpo. Então isso abriu muito essa brecha então já que não existe nada, já que é só aqui, eu vou dar um fim aqui. E aí ele fazendo essa comparação de quando as pessoas entraram para o espiritismo ou conheceram e começaram a estudar, viram que esse pensamento então deixou de fazer parte, isso deixou de ser uma opção para a pessoa e se evitou que pessoas passassem por aquilo, né, após ler, após estudar, após entender mais sobre o espiritismo. Sob o único ponto de vista, o suicídio, vamos voltar aqui. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um a ele conduz, enquanto que a lógica do outro a ele desvia, o que está confirmado pela experiência, né? Falando das religiões ou das doutrinas materialistas, comparada à doutrina espírita, as materialistas conduz as pessoas a este ato, a dar termo à sua vida, dar fim à sua vida. E a espírita não, contra isso, vai contra isso. Porque se percebe que o que ele queria, ele não vai conseguir, porque ele vai continuar com aquele problema, entende? Não vai conseguir isso, ele vai continuar com aquele problema e vai acarretar muito mais problemas à existência dele, à vida dele. E toda essa questão que foi programada, que se estava programado, então todas essas dívidas, né, aumentam. Ai, tirando o gato tomou susto. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma relação. É um capítulo falando sobre questões materiais, né? A vida aqui na matéria, o acreditar somente na matéria, ou no nosso problema, ou ficar com a mente presa só aqui. E as atitudes, elas são pensadas só aqui, mas as consequências, elas são sentidas nesse outro plano da existência, que é só um só, mas a gente olha como separado, né? Material, que é corpo, vida aqui, trabalho, estudo, família. Espiritual, que é sem o corpo, e o outro lado que muita gente não sabe, né, do que se passa. Então, todas os nossos atos aqui, esse capítulo fala sobre isso, né? As consequências, elas estão para além desse plano físico, de tudo que se tem aqui. Então, é enxergar além do plano físico, além deste problema, além da nossa vida, as consequências, positivas ou negativas, elas estão também do outro lado ali. É do outro lado, que é um lado só, mas a gente só enxerga aqui, então eu falo dessa forma para ter um entendimento. Eu acho que o livro é o Vale dos Suicidas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar rapidinho aqui.
Então, tem o livro Memórias de um Suicida, que é de Ivone Pereira. Eu tenho o livro dela, mas não é esse livro, que fala sobre as várias vidas da história. Eu não consegui ler o livro. Mas eu prefiro não... minhas preferências. Mas eu sei que a gente precisa ler. Mesmo aquilo que causa um desconforto, que precisa... É necessário que se saiba o que se passa, o que acontece, por mais que aquilo cause um brulho estômago, né, algumas coisas assim, né, mas é necessário que se saiba, até para poder passar para um outro, para poder alertar, para poder conversar sobre o assunto, ou ter sua própria opinião. Então tem Memória de um Suicida, que é de Ivone Pereira, dessa autora, e tem O Vale dos Suicidas. Eu estava no YouTube procurando, porque no meu Google já estou usando alguma coisa, eu não quero que saia da tela, mas eu vou procurar de quem é O Vale dos Suicidas. Mas tem um livro, Vale dos Suicidas, e tem livro espírita, e tem Memórias de um Suicida. Tá bom? Então, se vocês que interessam, tem curiosidade sobre o tema, né, é bom procurar ler esses assuntos, para quando vier, você tiver alguém passando por isso, você souber orientar de alguma forma, você saber falar a palavra, certo? Saber indicar, né, alguma ajuda para essa pessoa. Ou para você também. Tá bom? Até mais!